Então, Helena, eu poderia te apresentar, ficar falando meia hora aqui das tuas qualificações, nos cursos de Harvard e tudo mais, mas eu acho que é melhor tu te apresentar, falar para o pessoal aí sobre um pouquinho da tua experiência e falar com a gente aí sobre esse assunto que, principalmente com a vivência da pandemia, a gente acabou balançando um pouco, né? Foi uma situação nova, então passo a palavra para ti, te apresenta, que seja muito bem-vinda. Tá bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu realmente fico feliz, né, de poder estar nesse webinar, vendo gente que eu já conheço, aqui a Andréa e outras pessoas também. Coisa boa a gente poder começar amanhã, né, trazendo conteúdo, podendo trocar. E se a gente também pensar em termos de processo de RH, segurança psicológica é extremamente interessante e importante. O processo de segurança psicológica é uma ferramenta que a gente pode sim implementar dentro das organizações, e assim como a ferramenta de vocês, né, que eu estava aqui vendo todas as possibilidades, então acho que é isso, né, o RH estratégico é simples, aquele RH que é útil, né, então a gente muitas vezes quer ser estratégico. Como que a gente pode ser estratégico? Gente, em primeiro lugar é sendo útil, útil para o negócio, útil para as pessoas que estão conosco, útil para os gestores e para os colaboradores. Então, tanto com ferramentas aí, como a Skill oferece, como também com os nossos programas de desenvolvimento, de equipe, de lideranças e com as nossas palestras. Então, brigadão. Gente, eu sou psicóloga de formação, sempre trabalhei com a área de recursos humanos, né? Eu digo que eu gosto do grande pacientão, gosto de gente, gosto de muvuca, gosto de aglomeração. Então, comecei a minha carreira profissional no Terra, quando o Terra era uma startup. A gente não tinha esse nome há 20 anos atrás, a gente tinha, né, o Terra tinha sido comprado pela Grupo Telefônica espanhol, então a gente estava num processo de expansão gigantesco. E eu era responsável pelo treinamento no call center, eram 3.000 pessoas, todas terceirizadas, eu era do Terra, então ajudar nessa padronização. Fiquei lá 3 anos e meio. Depois eu saí e fui para a NET, que hoje é Claro. Então saí da Telefônica, né? Fui para Claro. E foi uma experiência também sensacional. Eu cuidava da implementação do recursos humanos no interior do Brasil. Então, também foi uma oportunidade de conhecer esse nosso país continente gigante por natureza, né, com várias possibilidades e culturas totalmente distintas. Fiquei 1 ano e meio no interior do Brasil, depois eu fui convidada para assumir como gerente a parte de recursos humanos e qualidade. Olha, tem uma pessoa aqui conosco. Oi, João, dá um oi pro pessoal aqui. Oi, mamãe, pode fazer isso? Agora a mamãe tá em palestra, o que a gente tinha combinado? Posso ir na casa do Francisco? Pode, se tu conseguir falar com ele. Tá. Tá? Tá. Tu quer pegar meu telefone, é isso? Então tá, pega. Eu quero. Tá, vai lá então, beijo. E esse é o João, tá? Arteiro, sapeca, acordou. Então, daí eu fiquei no Terra, concluí a minha jornada com 6 anos de empresa. E aí, por que eu saí do Terra? Porque o meu propósito mudou, né? Eu tive a minha filha, eu queria amamentar e eu queria também ser executiva, e naquela correria de viagem não dava conta de tudo, então na minha licença maternidade eu pedi demissão. E foi assim um processo difícil, porque eu fui muito feliz naquela empresa. Então eu acabei indo para a Clay Hertz, que é um laboratório farmacêutico aqui, que faz o resfenol. Fiquei 6 anos lá, a gente ganhou Top Ser Humano, ganhamos uma das melhores empresas para se trabalhar. E aí quando eu tive o João, esse gurizinho que estava aqui conosco, na volta da minha licença maternidade, eu fui desligada da empresa. E isso é algo que a gente acha que não vai acontecer em primeiro lugar dentro do RH, em segundo lugar com uma posição executiva. E, enfim, acabei entrando, né, para os indicadores de que na volta da licença maternidade as mulheres acabam sendo desligadas. Então eu conto essa história justamente para a gente ver que isso pode acontecer com qualquer pessoa, e eu sou grata a essa demissão, porque por causa dessa demissão hoje eu tenho como propósito, né? Eu ressignifiquei a minha saída da empresa e perguntei para mim, digo, tá, e aí, o que a gente vai ser agora? Né? E eu acabei optando por não continuar então na área executiva. Contigo também aconteceu, Simone? Pois então.
saí da área executiva e acabei abrindo a minha consultoria, e aqui a gente trabalha com palestras, é o nosso grande carro-chefe, e também com programa de desenvolvimento de equipes e de líderes, tá? Então essa é um pouquinho de mim. Sou mãe do João, tenho a Beatriz também, que tem 11 anos, sou casada com o Ricardo, não tenho mais pet, a minha cachorra morreu, era peteca, mas lá na fazenda a gente acaba, quem me segue aí já conhece as ovelhinhas, né, André? Já conhece a ovelhinha, já conhece os cachorros, já conhece, aí tem outra realidade, que é a realidade do agro, do qual me faz muito bem, do qual quando eu tô assim com a minha energia mais baixa, é para lá que eu vou, e eu acho que a gente tem que se reconhecer, né? Tem momentos que o meu marido me olha e diz assim, tá, a gente vai pra fazenda, né? Eu digo, tô precisando, porque é lá que eu realmente pego e me energizo enfim, fluo com aquilo que é de mais sagrado para mim, que é todas as gerações que estão conosco lá. Eu sou a 7ª geração da nossa empresa familiar e os meus filhos já são a 8ª. Então, esse é um pouquinho de mim, tá? E eu não queria estar aqui, pessoal, falando sozinha. Então, assim, ó, se vocês puderem me interromper, me perguntar, o João diz assim, mamãe, perdi. Quando ele quer falar alguma coisa, eu não deixo ele falar, diz, mamãe, perdi o que eu ia te dizer. Então, o que eu quero oportunizar aqui para vocês é que ninguém perca nada, tá? É que a gente possa se trocar, que a gente possa estar numa grande roda de conversa, porque a humanidade só chegou onde chegou, né? Trabalhando em tribo, trabalhando junto, podendo interagir e trocar. Certo? Perfeito. Eu tô aqui com o meu chimarrão, que eu adoro, e eu uso ele para me hidratar, então vamos lá. Eu vou começar a compartilhar com vocês, vocês podem dar print na tela, vocês podem compartilhar em stories, no que vocês quiserem. Quem me conhece também sabe que eu sou super ligada nas redes. E também marca, então, a Helena Brochado Oficial, a Skill e a Você com Propósito, para depois a gente poder compartilhar, tá bom? Essa palestra, ela foi fruto do primeiro congresso de inteligência emocional que aconteceu ano passado. Esse ano aconteceu o segundo, e então a minha palestra esse ano foi sobre liderança infinita, que é a palestra que eu vou fazer no congresso aqui da Skill. Então, gente, quem quer saber mais sobre liderança infinita tem que estar conosco no congresso, que vai ser bem especial e vai ter bastante coisa de interação e de troca. Eu tô acreditando que esse congresso vai ser um momento bem especial. Gente, por que a segurança psicológica ela é o caminho para a inovação? Então, vamos lá. Quem trabalha aí com inovação sabe da importância que essa ferramenta tem, porque todas as empresas querem inovação, as empresas querem novos produtos, as empresas querem soluções diferenciadas, o nosso mercado pede isso. E as pessoas querem ser felizes, tanto os colaboradores como os clientes. A gente quer realizar um trabalho que gere orgulho em mim, na nossa empresa e na nossa sociedade. E aí, o Google, por mais que seja uma empresa super de tecnologia, inovadora, referência da gente lá no Vale do Silício, eu tive a oportunidade de estar com eles também se questionavam o porquê que a gente tem grupos aqui dentro, equipes, né, squads tão inovadoras e outras que pedalam mais, que não conseguem sair do lugar. Eles então queriam saber como que a gente podia fazer para ter um time sensacional, mais inovador, com mais soluções, com mais possibilidades de atuação. Então, para isso, eles tinham que saber, eles tinham a crença que o todo é maior que a soma das partes. Isso é uma crença muito forte que o Google tem. Então, eles resolveram fazer uma pesquisa e batizaram o nome desse projeto de Projeto Aristóteles, baseado nessa frase, né, que o todo é maior que a soma das partes. Então, dentro desse projeto, eles dividiram várias squads com soft skills semelhantes, tá? Então, pessoas com competências similares, ou seja, não tinham pessoas excelentes em algumas squads, em alguns times, e outras pessoas muito ruins em outros. Eles se preocuparam em dar um equilíbrio para todos os times. Eles fizeram esse projeto, inclusive com a área comercial e com a área de desenvolvimento, justamente para poder comparar depois se tinha resultado diferente com o time comercial e com o time de desenvolvimento, né? Então, eles definiram, gente, mas para a gente fazer isso e dividir essas pessoas por soft skills, vamos definir para nós o que é um time. E para o Google, times são pessoas que trabalham juntas, que planejam ações, resolvem problemas, tomam decisões e avaliam o progresso de um projeto. Até aí tudo bem. A questão que eles trazem como algo que eu coloco uma lupa
é onde cada um desses indivíduos precisa do outro para colocar a sua atividade em prática. E precisa de forma intencional, precisa de forma com que eu tenha consciência da importância que tem ele me passar a bola redonda, e eu sei que ele vai me passar porque eu tenho confiança, e que eu, dentro das minhas condições, vou entregar a bola mais redonda para o meu próximo passo, para o próximo time que vai dar andamento nisso. Então, essa consciência em que cada um vai fazer o seu melhor para que a gente consiga entregar um resultado ainda mais sensacional dentro da nossa organização. Então, esse foi o conceito de time que o Google trouxe, né, quando então começou a estudar a segurança, a questão da inovação. E aí depois eles viram que os resultados foram os seguintes por ordem de importância. Eles viram que os times que tiveram melhor resultado tinham a clareza do impacto que esse projeto gerava na organização e na sociedade. E aí eu pergunto, será que os nossos times têm a clareza do impacto que eles provêm para a cidade, para o estado, para a comunidade, para o país? Se é uma empresa multinacional, o que a gente está fazendo que vai impactar de forma global? Tudo que nasce no Vale do Silício, eles têm essa preocupação de ter um impacto global. Bom, daqui a pouco a minha empresa é uma empresa super regional, eu trabalho só na minha cidade, perfeito. Mas eu sei a importância que o meu produto tem para essa comunidade, eu tenho a clareza do significado do porquê que a gente faz o que a gente faz, que não é somente a geração de receita, é também a geração de receita. E o que mais? A questão da estrutura e da clareza. E aqui eles não aliam estrutura com hierarquia. Eles alinham estrutura com as expectativas claras dos quais a empresa tem com relação a cada pessoa e com cada time. Então aqui a gente sai do microgerenciamento, aonde eu quero saber o como que tu vais fazer, para uma clareza do que eu espero de ti. E te dou a autonomia na medida que tu já tens maturidade técnica e comportamental para poder realizar, né? Então conversas one-on-one, trocas, interações, em que as pessoas realmente saibam o que é esperado delas. E a clareza de estrutura, ela traz para as pessoas tranquilidade. Ela afasta qualquer tipo de insegurança ou de ansiedade, porque o que gera essa ansiedade, essa insegurança, é a expectativa misturada com o medo, né? São as duas emoções que geram a ansiedade. Então, medo de eu daqui a pouco não saber o que estão esperando de mim, medo de daqui a pouco eu não ter a condição de saber o que está claro, qual é a expectativa. Então, quando eu digo para as pessoas, João, Paula, Pafuncino, o que eu espero de ti dentro desse projeto é dentro de 6 meses que a gente tenha esse KPI organizado, esse processo, e tu é responsável por isso, e eu dou segurança psicológica associada à responsabilidade, eu tendo a minimizar essa ansiedade nas pessoas, e inclusive promover uma empresa com maior saúde mental para quem está conosco. O segundo item foi a confiabilidade, né? Então, as pessoas terem confiança uns nos outros, sabendo com que todo mundo está engajado com aquela causa. E, em primeiro lugar, foi a questão da segurança psicológica, né? Então, a segurança psicológica ficou no topo. Esse projeto todo, Aristóteles, aconteceu em 2010. E com isso, houve a luz de novo para esse tema da segurança psicológica, que não é novo. O Schein, lá no MIT, em 1960, foi quem cunhou, né, essa expressão da segurança psicológica. E o Google, com esse projeto, ressuscitou, né, toda a metodologia e todo o conceito da importância que a segurança psicológica tem dentro das organizações. Hoje, a referência maior que a gente tem são de 2 autores, eu vou citá-los aqui ao longo da nossa palestra. A primeira é Emma Edmondson, né, onde ela coloca que a segurança de que a equipe não irá envergonhar, rejeitar ou punir alguém por se pronunciar. E ela coloca também que a segurança psicológica ela é uma crença compartilhada pelos membros de uma equipe de que a mesma é segura para a tomada de risco interpessoal. Ou seja, que a gente pode sim tomar riscos porque um apoia o outro. Tá? Esse livro, gente, é um livro gostoso de ler. Ele tem muitas histórias. A cada capítulo, assim, ela traz o exemplo de ter e de não ter a segurança psicológica. E um dos exemplos que eu gosto mais
quando ela traz é, por exemplo, uma equipe num hospital, onde a gente tem uma auxiliar de enfermagem que vê que o médico prescreveu uma medicação errada para um paciente que tem alergia àquele medicamento. E aí, o que eu faço? Eu ligo para esse médico e digo para ele que ele errou a prescrição, eu me sinto autorizado para isso, ou daqui a pouco eu vou lá, faço a medicação, afinal de contas meu turno está acabando e o próximo turno que dê conta. Essa é a grande diferença de uma equipe que tem segurança psicológica ou não, né? A equipe que não tem segurança psicológica vai lá, dá a injeção e deu. A outra, daqui a pouco, vai lá e vai ligar para o doutor e vai dizer, olha, doutor, eu vi que o senhor aqui prescreveu penicilina para a Helena e ela tem alergia. É isso mesmo? O que a gente deve fazer? Agora, se eu fizer isso e o meu médico disser assim, mas olha aqui, quem é que manda aqui? Manda quem pode, obedece quem precisa. Eu sou o doutor. Vai lá e faz. Vocês sabem quando essa enfermeira vai ligar de novo para o médico para perguntar alguma coisa? Nunca na vida. E uma das coisas que ela também coloca é que as equipes com segurança psicológica erram mais. E agora eu quero que vocês abram os microfones de vocês e me digam por que as equipes com segurança psicológica erram mais do que as que não têm. Quem? Fala aí pra nós. Justamente porque não tem medo de errar, porque sabe que tem um ambiente propício para o acerto e o erro, para poder aprender com os erros, né? Perfeito, Andréia. Não é que elas errem mais, elas comunicam mais a falha, porque a Andréia trouxe a resposta, né? Elas não têm o medo da falha, elas não têm o medo de, meu Deus do céu, se eu disser que eu errei, o que vai acontecer comigo? Elas têm essa confiança no processo todo, no seu gestor e na sua equipe. E, gente, isso dá uma diferença gigantesca. Exato, Simone, elas arriscam mais, elas se sentem mais acolhidas, mais escutadas, né? Elas podem arriscar aqui, como a Kelly também tá colocando para nós. Então, esse ambiente de segurança psicológica, ele oportuniza para as pessoas uma condição de uma comunicação melhor e de um pertencimento ainda maior dentro da organização. O Timothy Clark, que é o outro autor que eu comentei com vocês, ele não tem ainda o livro aqui no Brasil, ele trabalha com 4 pilares, onde o primeiro é a segurança de eu poder me expressar, questionar o status quo, não necessariamente aceitar só porque está lá e porque o meu gestor me disse, né? A condição de eu poder interagir, dar e receber feedbacks, independente do grau hierárquico que eu tenho. Poxa vida, eu sou um auxiliar de produção, mas daqui a pouco eu quero dizer lá para o gerente que a gente podia fazer algo diferente, ou de daqui a pouco aquele horário que a gente está trabalhando talvez não seja o melhor, ou que enfim, da gente poder dar e receber e ter conversas difíceis dentro do ambiente organizacional. Aprender com os nossos erros, desde que eles não sejam por imprudência, por imperícia ou por negligência, né? Esses erros nenhuma organização quer. E quando a gente fala de uma empresa aberta para aprendizagem com os erros, é uma empresa aberta para aprender dentro do processo de inovação, dentro daquele processo de que a pessoa queria fazer algo diferente, né? Não porque eu fui lá e acabei manipulando o medicamento, sendo que eu sabia que estava errado. Isso é imprudência, né? Então, essa condição, sim, de eu poder aprender com a minha falha dentro de uma perspectiva de fazer diferente, de poder inovar, de trazer uma solução ainda melhor para dentro da organização. E a condição da gente se sentir pertencente. Várias empresas trabalham a programa de inclusão, o programa de diversidade, né? Achando que colocar pessoas de tribos diferentes, de idades, de cores, de países diferentes, já tá ok. Pertencer é muito mais. Pertencer é sim eu ser contratado porque eu sou diferente, e aqui eu encontro um espaço onde a minha diferença faça sentido, onde a minha diferença tem espaço para poder agregar dentro da organização, onde eu não estou aqui para cumprir uma cota, seja ela legal nos dois sentidos, legal pela lei ou legal porque a empresa está trabalhando com diversidade e me colocou aqui para daqui a pouco eu ser garota propaganda da empresa, mas eu não me sinto pertencente, né? Então, esses 4 aspectos é o que a gente trabalha
com um questionário, inclusive com a pesquisa, né, de segurança psicológica dentro das organizações. E eu queria fazer aqui um parênteses. Semana passada a gente estava fazendo o programa de formatura dos líderes da Termolar, que inclusive é a minha cuia que é Termolar, ganhei deles, e a Nathalie, que é a presidente da empresa, nas nossas formaturas dos PDLs, o último encontro na formatura é onde os gestores apresentam o que eles aprenderam dentro desse programa de desenvolvimento de liderança. Eu acho que esse é o grande diferencial que a gente tem aqui na Compropósito. Quando eu era gerente de RH, uma das coisas que me incomodava era quando acabava o programa no ano, o que ficou para a empresa, né? Então aqui a gente faz diferente. E na formatura da Termolar, eles fizeram um protótipo da melhoria de um processo. E aí a Nathalie me olhou e disse assim, Helena, tu tem noção do que eles estão questionando? Eles estão questionando um dos processos que a gente já faz e faz muito bem. Eles estão tentando mudar o mindset da empresa. Eu estou apaixonada por isso. Então, é a condição de eu poder me expressar questionando, inclusive, aquilo que a gente já faz de melhor. Então, quando a gente está dentro de uma organização que nos oferece, que nos provê essa segurança psicológica, eu questiono até o que é inquestionável porque é muito bom. Questionar o que está ruim é fácil, mas questionar que a gente ainda pode ser mais atrativo, mais diferenciado num produto que já é excelente, já é referência do mercado, cara, é isso que a gente quer, essa melhoria contínua. E isso a segurança psicológica oferta para as pessoas, né? Dentro de um programa de crescimento, aonde eu cruzo respeito com as pessoas, com a permissão para o errar, né? Quando eu não tenho nem permissão, nem respeito, eu não me sinto incluído. Eu me sinto excluído do processo. E esse processo, ele é gradativo. Quando eu faço um programa de onboarding, né, onde as pessoas começam a se sentir um pouquinho mais ambientadas, e eu digo que o onboarding, ele demora um mês. Eu sempre, como entrei quando executiva nas empresas, meu primeiro mês, assim, era de burrice total. Eu dizia, meu Deus do céu, como é que me contrataram? Eu não consigo agregar nada, eu não sei nem direito onde é que é o banheiro desse lugar, né? Então, eu começo a me sentir um pouquinho incluído, porque eu sei um pouco da história, mas eu ainda não tenho relacionamento, eu ainda não conheço toda a organização, eu ainda não sei como é que são as políticas explícitas e implícitas. Eu vou aprendendo, e vendo até onde eu tenho permissão para fazer, aonde as pessoas me respeitam ou não, até que eu me sinto contribuindo. Eu dou ideia, as pessoas dizem, poxa vida, até que essa ideia é boa, até que isso aí é possível. Não, Helena, isso aqui a gente já tentou, não foi legal. E eu vou entrar para o limiar realmente de inovação, onde eu me sinto autorizado para errar, autorizado para questionar, autorizado para dar um feedback e autorizado para efetivamente pertencer à organização com as minhas falhas, com os meus acertos, do jeito que eu sou. E claro, me desenvolvendo, porque todo mundo tem que melhorar nessa vida, né? Se eu tenho uma empresa onde o respeito é gigantesco e a permissão é baixa, eu tenho uma empresa mais paternalista. E também, se eu tenho uma organização com uma permissividade muito grande, um respeito mais baixo, eu acabo tendo uma empresa mais de exploração. Então, é realmente nesse cruzamento que a gente consegue aí, ó, se atirar e correr para o abraço, né? Então, é essa jornada que a gente precisa oferecer dentro da jornada do colaborador, desde o momento que ele entra até o seu momento de saída da empresa. E em cada promoção que ele tem, em cada troca de setor, em cada troca de cargo, de novo, é que nem liderança situacional, ele volta para um estágio anterior em que talvez ele agora comece a tatear novamente até onde ele pode ir, como é que as coisas vão acontecer, porque todo mundo quer gerenciar impressões de forma positiva. A gente, consciente ou inconscientemente, trabalha para que os outros tenham uma percepção positiva a nosso respeito, para que a gente ache que a gente dá, para que as pessoas percebam que a gente vai dar conta desse desafio. Eu tenho um amigo que foi morar nos Estados Unidos, desculpa, na Inglaterra, e chegando lá, ele dizia assim, eu vou mostrar para esses gringos que eu sei fazer as coisas e que eu sou bom, que brasileiro é trabalhador. Aí ele começou, deixa eu baixar um pouquinho a minha câmera aqui. Aí ele começou a fazer hora extra. Todo mundo ia embora do escritório, ele ficava. Todo mundo ia embora, ele ficava. O primeiro dia o gestor dele perguntou, tá tudo bem? Ele disse, sim, eu tô só organizando umas coisas aqui. Na outra semana o gestor dele disse, olha, eu tô vendo que tu não tá conseguindo realizar as suas atividades dentro da tua jornada de trabalho. Ele disse, não, eu tô conseguindo, mas eu gosto de ficar um pouquinho mais.
Na terceira semana, o gestor dele disse: a gente vai ter que te desligar. Ele disse: por quê? Eu tô fazendo tudo certo. Ele disse: porque tu não consegue executar aquilo que a gente acredita que é viável e possível, né, para um colaborador nosso dentro da tua carga horária. Então, ele queria, esse colaborador, fazer gerenciamento positivo da percepção que o gestor tinha dele, dentro de uma perspectiva brasileira, de que quem fica mais, de que quem trabalha sábado e domingo, de que quem responde WhatsApp à meia-noite é mais comprometido. Ele quis usar essa percepção num lugar onde isso não era valorizado, né? Então, a gente poder ter a consciência que todo mundo busca, de uma certa forma, fazer esse gerenciamento positivo da percepção que os outros têm de nós. Só que, se não se sente seguro psicologicamente, essa pessoa vai se calar. Se eu sinto que as minhas colocações, que o que eu tenho agregado para a organização não tem sido positivo para esse gerenciamento de percepção que eu quero, o medo começa a aparecer, né? E com isso a gente começa a criar a cultura do silêncio. Com isso a gente começa a fazer com que as pessoas, para não parecerem ignorantes, elas não fazem perguntas. Elas não entenderam. Mas vai que me achem burro. Para eu não parecer incompetente, eu não admito que eu não sei. Eu não admito que eu errei. Eu fico quietinha, esperando que o próximo turno chegue e eles que resolvam. Para eu não parecer intrusiva, metida, eu não ofereço ideias novas. Eu até sei um jeito muito melhor de fazer aquele Excel. Eu sei um jeito muito mais fácil da gente conseguir operar aquela máquina. Eu tenho ideias maravilhosas para melhoria de processo. Mas vão me achar metida, né? Então eu vou ficar quietinha aqui no meu canto. E para eu não parecer negativa, uma pessoa que está sempre questionando, eu deixo assim. Eu não questiono o status quo. Eu não ofereço outras possibilidades. E essa cultura do silêncio, ela é extremamente nociva para a inovação e para a melhoria de processo e de resultado dentro da organização. Porque quem melhora processo não é a consultoria. Somos nós, são os colaboradores que estão no dia a dia fazendo. A consultoria pode trazer metodologia, a consultoria pode trazer outras percepções, mas realmente quem está o dia a dia com a mão na massa é que tem a maior facilidade de poder trazer novas soluções e inovação dentro da nossa organização. Então, eu trago para vocês essa frase desse autor, filósofo de 1756, que ele fala que nenhuma paixão rouba os poderes da ação e do raciocínio da mente com tanta eficácia quanto o medo. Por mais que a gente se mate para botar uma cultura de inovação, enquanto o medo estiver lá dentro, ela não vai operar da melhor forma possível. O medo, gente, é uma emoção primária, segundo Antônio Damasio, e o medo paralisa. Uma criança com medo, ela fica atrás da cortina, ela se esconde, ela pede colo, ela chora. Um adulto com medo, ele faz a cultura do silêncio, ele não propõe ideia, ele não inova, ele não cria. Inclusive, na reunião, ele entra mudo e sai calado. E não é porque ele não tem ideia, é porque ele não se sente pertencente àquele espaço, ele não se sente autorizado a poder contribuir com a nossa organização. Olha só o que o medo, então, pode ser prejudicial para o nosso dia a dia. Então, pergunto aqui para vocês, será que as nossas pessoas, a nossa equipe, dizem que não sabem? Será que eles assumem os seus erros e, perdão da uma palavra, fiz cagada, né? Será que eles dão ideias para que a gente possa ajustar os processos de uma forma ainda melhor? Será que eles assumem riscos e dizem, tá, ó, deixa comigo, vou tentar, vou fazer o meu melhor, eu acho que vai dar certo, mas assim, ó, vamos lá, tamo junto, né? Eles são autênticos, e a autenticidade é aquilo que a gente tem de mais genuíno. Simone traz, poucas pessoas se sentem confortáveis em assumir erros. Exato, Simone, porque as pessoas se sentem julgadas, as pessoas sentem que as suas organizações não dão espaço para elas, né? Para serem, inclusive, autênticas. E a autenticidade é aquilo que a gente tem de melhor. Eu vou tentar te copiar, Simone, eu vou tentar copiar a Andréia, cara, vai ser um troço fake, né? Uma de vocês vai tentar copiar o meu jeito de ser, vai ser horrível, né? Porque a gente vale pelo que a gente é, não pelo que a gente tenta ser. A nossa equipe vale pela forma delas conseguirem liderar no dia a dia
Porque todos nós somos líderes dentro do nosso processo, todos nós somos vendedores dentro daquilo que a gente faz. Então, a nossa equipe está assim, ou a nossa equipe prefere literalmente se calar, fazendo a mesma coisa todos os dias, sabendo que tem outras possibilidades, outras formas mais econômicas, diferentes, criativas para realizar aquele trabalho. Qual o espaço que a gente dá de diálogo psicológico, emocional para o nosso time? Como a gente tem desenvolvido os nossos gestores para que eles possam acolher os erros, as falhas, as ideias novas, uma crítica, um feedback mais difícil, porque a gente ensina a gestora a dar feedback, mas a gente não ensina a equipe para dar feedback, né? A gente ensina o gestor a como se organizar para esse momento, mas a gente não ensina muitas vezes o gestor a como ele também recebeu o feedback da equipe, que talvez esteja cheia de boas intenções, mas talvez não tenha toda a metodologia que um gestor tem. Então, e com tudo isso, a gente pode ou matar ou alimentar a cultura do silêncio. Está sempre na nossa mão. Então, vem a pergunta, né? Mas, Helena, então segurança psicológica é a solução para as organizações? É só eu implementar a segurança psicológica aqui que a gente vai ser super inovador, com mais solução, com mais responsabilidade, engajado? Talvez algumas empresas seja só isso que esteja faltando. Mas a gente tem que dar espaço para as pessoas trabalharem na sua autenticidade, capacitar os gestores para que eles tenham esse acolhimento, capacitar as pessoas para correrem risco, ter um espaço em que a gente saiba que aqui a gente está para aprender, ter um espaço onde eu me sinta envolvido com esse processo e saber que todo mundo veio ao mundo com 3 necessidades básicas de sermos reconhecidos, pertencentes e amados. O quanto eu sou reconhecido, o quanto eu me sinto pertencente e o quanto eu sinto que eu sou amado aqui dentro dessa empresa. Não precisa meu gestor me dizer que me ama, porque dizer que ama, né, talvez seja um pouco demais, mas dizer o quanto eu sou importante, o quanto essa entrega fez a diferença para a empresa. Né? Daqui a pouco do meu diretor, eu sou lá um vendedor, eu sou lá um auxiliar da produção, eu sou um auxiliar do estoque, e vem o dono da empresa, né, o presidente, vem me dizer, poxa vida, Helena, fiquei sabendo que tu está me envolvida em tal projeto. Como foi importante a tua entrega? Nossa, esse cara chega em casa contando para a mãe, para o pai, para o colega, para a esposa, né? Porque são momentos únicos, talvez, de oportunidade de receber esse reconhecimento. E isso é amor. A aceitação é o nível mais simples do amor. Dentro da família do amor, da emoção, amor, quando a gente passa a aceitar alguém, significa que a gente está já habitando a família do amor, significa que eu já começo a amar essa pessoa, com as suas vulnerabilidades e com as suas fortalezas. Então, nem toda empresa com segurança psicológica gera resultados para o acionista e aprendizado para os colaboradores, né? Mas tu não me falou até agora que isso era importante, agora tu vai me dizer que não é assim? Pois é, a gente tem que cruzar 2 fatores essenciais para que isso tudo aconteça, né? Que é a segurança psicológica com a responsabilidade. Empresas que não tenham nem segurança psicológica, nem responsabilidade, elas geram pessoas que ficam dentro de uma zona da apatia, aonde eu nem faço nada, porque eu não sei muito bem o que tem que fazer, eu não tenho indicador, eu não tenho processo, também ninguém me cobra e tá tudo bem. E tem muita organização assim. Tem muitas organizações em que te dão uma super segurança psicológica, fica tranquilo que tu não vai ser demitido, as pessoas adoram estar ali, mas elas não têm clareza do que esperam dela. Aonde essa responsabilidade não está clara, né? Aonde o meu indicador nem existe, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo vendendo, e o único indicador que tem é o comercial, é o faturamento, né? Então a gente poder lembrar que, ok, esse é um deles. Mas tem outros tantos que também são necessários. Empresas que aumentam muito a responsabilidade, sem ter a maturidade das pessoas para as entregas e sem segurança psicológica, elas geram pessoas mais ansiosas, né? Que ficam nessa zona da ansiedade, onde essa expectativa aliada com o medo paralisam o dia a dia da tomada de decisão. Quando eu tenho a expectativa com a alegria, eu tenho o otimismo. Então, a ansiedade, ela emana do otimismo, porque as duas são filhas da expectativa. Só que a ansiedade é a cruza com o medo e o otimismo é a cruza da expectativa com a alegria.
né? Então, como a gente trabalhar com essas nossas emoções no nosso dia a dia? Então, a gente poder trabalhar com segurança psicológica e responsabilidade, a gente coloca as pessoas nessa zona de aprendizagem, a gente coloca as pessoas numa zona de desafio seguro, em que eu vou dar conta. Eu coloco as pessoas num espaço de entrega e orgulho daquilo que estão fazendo. Eu coloco as pessoas numa possibilidade de verem que elas estão aprendendo e contribuindo para o nosso dia a dia. Alguém está perguntando, a Paula Reis tem lista de presença, não sei. Né? Então, quando a gente está trabalhando aí com essa zona de aprendizagem, a gente está oportunizando muito mais troca, muito mais diversidade, muito mais inclusão e muito mais autoridade de eu me autorizar a poder me sentir mais pertencente dentro da organização da qual a gente faz parte. Por isso que é tão importante esse cruzamento. Não adianta ter só um se eu não faço, se eu não tenho outro, né? E a gente tem que lembrar que não é falar, porque o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. A questão, então, não é o que a gente não é o que a gente fala, e sim o que a gente faz, e sim o que a gente entrega, e sim o nosso exemplo, e sim quando acontece um pepino, como que a gente mostra para as pessoas. Eu lembro uma vez que eu tive que fazer o desligamento de uma coordenadora minha lá em São Paulo, e eu cheguei lá em São Paulo, eu tinha comprado passagem de ida e de volta no mesmo dia. Aí cheguei em São Paulo, balão, festa, bolo. Aí ela me olhou e disse assim, chefa, tu veio pro meu aniversário? E eu pensava, não, cara pálida, eu vim para te desligar, né? Como que eu, executiva da empresa, ia fazer o desligamento dela e dar de presente a sua demissão? Tem até gente que me diz assim, mas Helena, ela ganha de presente o FGTS. Eu digo, tá, mas cara, não é só a demissão dela, é o que eu comunico para os demais quando eu tenho uma decisão dessas. Liguei para a secretária e disse, olha, eu vou ter que voltar amanhã, não vai mais ser possível voltar hoje. E realizei a demissão dela no outro dia, né? Ela já sabia que eu ia fazer o desligamento, eu já tinha dado vários feedbacks, o gato subiu no telhado, o telhado era de vidro, o telhado rachou, o telhado tá quase espatifando, né? Mas não era o dia. E eu falhei de ter ido lá naquele dia, né? Mas eu não falhei em ter feito o desligamento dela no outro dia. Então, a gente poder também lembrar isso, né? Que o que a gente faz fala tão alto que as pessoas não conseguem escutar o que a gente fala. Numa demissão, a gente tem que se preocupar com quem sai e também com quem fica, porque eles olham e me dizem assim, ó, foi com ela. Mas e se fosse comigo? Né? Então, são nessas ações... Ainda mais que eles não têm o contexto completo, né? Eles enxergam só uma parte da história, né? Exato, né? Todo mundo tem sempre um recorte da realidade, né? Assim como vocês agora estão me vendo nesse quadradinho, vocês têm esse recorte, vocês não sabem o que está acontecendo aqui no meu entorno. Embora o João já tenha chegado aqui e ter dito que até o telefone, tarará, então vocês aqui acabam aumentando, né, a condição desse quadradinho aqui, mas a gente só sabe da vida das pessoas o que efetivamente elas nos permitam que a gente saiba. Essa frase não é minha, tá? Essa frase é lá de Harvard, do curso de negociação que eu fiz, que eles falavam muito isso, que as pessoas só sabem dos outros o que os outros nos permitem saber. Então, o Gallup revela, né, que a segurança psicológica a gente consegue... Ai, não tá passando aqui. Diminuir em 40% a quantidade de acidentes de trabalho, diminuir em 27% a rotatividade e aumentar em 12% a produtividade das pessoas. Então, que bom, né? Que com ferramentas simples, e eu acho que a simplicidade, gente, é a chave, né? Algo muito complexo, ele é legal para vender, mas é difícil que ele mude a cultura. Então, é na simplicidade, é no dia a dia, é na conversa, é na escuta, é a gente ter intencionalidade naquilo que a gente faz, que faz a diferença. E depois esse projeto, ele saiu no The New York Times, falando que o projeto Aristóteles é uma lembrança de que quando a empresa tenta otimizar tudo, constantemente esquecem que o sucesso é construído em cima de experiência, né? Como as interações emocionais, as conversas e as discussões sobre quem queremos ser e como nossos colegas nos fazem sentir. Então, a gente tem que lembrar que nós não somos seres racionais que sentem. Nós somos seres emocionais
Que pensa. Certo? Aqui tá os livros que eu usei para fazer essa palestra, então eu sempre gosto de deixar referência bibliográfica, porque é algo que as pessoas me pedem um monte, e é uma forma também de eu poder dividir com vocês, né, um pouco mais, até para quem quiser se aprofundar mais nesse conteúdo. Aqui estão os meus dados, celular, e-mail, mas enfim, a gente pode se falar por aqui ou por outros lados também. Eu estou super à disposição de vocês para que a gente possa agora também, né, fazer um bate-papo, poder tirar foto da gente. Estamos com 85 pessoas na sala, nossa expectativa era de ter 50 e poucos, então mega batemos aqui, né, a nossa meta. Perguntas, galera. Porque eu tenho bastante coisa para perguntar, mas eu quero que vocês perguntem. Olá, Helena, tudo bem? Oi, Vanessa. Liga a Ai, tua deixa eu câmera, só... quero te Vou ver. ligar, vou ligar. Tudo bom? Tudo. É o meu segundo dia, né, na empresa. Eu estou iniciando como no estágio, né, de analista de testes. E, assim, eu me identifiquei muito com o que você falou aí de início, né? Eu estava até, assim, com medo, para ser sincera. Eu Sim. estava, assim, pensando, falei, caramba, eu estou conhecendo as coisas ainda, e se eu tinha pensado realmente que eu ia conseguir realmente entender a empresa, me ambientar de forma clara, assim, eu tinha estipulado para mim ali no máximo um mês, mas aí eu pensei assim, será que é muito tempo? Será que eles vão achar ruim? Né? E aí você começou a falar, eu falei, ai, que bom, aí eu fui ficando mais calma, assim, sabe? Então teve muita coisa que você falou, assim, que me ajudou bastante, eu agradeço até a empresa pela sua, pela palestra, né, que você deu aqui, e agradeço a você também, porque me ajudou bastante, de verdade. Que bom. Onde é que tu trabalha, Vanessa? Como assim, onde eu trabalho? Qual empresa que tu trabalha? Ah, na Skill. Ah, na própria Skill. Legal, que Sim, bom, que bom. E é isso, sabe? Eu, ao menos no meus inícios de empresa, aquele primeiro mês era um mês da burrice mesmo, sabe? Da gente, meu Deus do céu, eu entro para uma reunião, eu sou super faladeira, eu entro para reunião, não consigo falar, né? Eu ainda não consigo conectar o A com o B. Parece que o A com o B são coisas diferentes, opostas. Na real, eu tenho que entender que elas se integram, né? Porque Que é é um desafio gigante, né? Porque é tudo novo. É a forma de contato, é os colegas, é o ambiente, é o trabalho. Então, minha nossa, é muita coisa nova, realmente. Tem uma curva de aprendizado gigantesca nesse primeiro período, né? que mais? Em relação a isso da segurança e da inovação, que práticas tu destacaria assim, ó, essas práticas não podem faltar, né, com relação a isso, para a gente conseguir ter inovação? Tá. O que que... Só vou colocar aqui no chat, me digam o que acharam da palestra. Vou colocar aqui um linkzinho. Não sei se depois a Skill vai mandar um link de avaliação, mas é só para depois eu poder dividir aqui com vocês e poder compartilhar como é que foi para vocês, até para eu também melhorar. Então, para mim, o Timothy Clark, com os 4 pilares dele, né, a condição da gente conseguir se expressar, questionar, aprender e pertencer, são os 4 pilares que aqui a gente usa quando a gente vai implementar a metodologia de segurança psicológica dentro das organizações. Só que de nada isso adianta se as pessoas não tiverem disponibilidade. E disponibilidade significa eu estar aqui presente. Quando o João era pequeno, eu ia brincar com ele, eu levava meu telefone e ele dizia assim: não, mamãe, é para brincar comigo. Né? Ele sabia que quando eu levava meu telefone, eu estava fazendo de conta que eu estava com ele e na real eu estava trabalhando. Então, essa disponibilidade genuína, intencional e consciente é o que hoje para mim está faltando, sabe? E não está faltando só para pessoas, está faltando para mim, inclusive. Me coloco que várias vezes eu me sinto. Quem aqui, gente, só para fazer uma pergunta, ó. Vai ali nos reactions e bota um positivinho para eu ver quem aqui tá com uma outra tela de computador aberto além da nossa palestra.
Então, é isso, sabe? A gente às vezes quer. 3 telas, né, Carlos? A gente às vezes quer estar em tudo que é lugar e a gente acaba de estar sem estar em lugar nenhum. Essa disponibilidade, ela tá cada vez menor para nós mesmas. Eu brinco, né? Que a gente tem que ter o nosso TPM, tempo para mim, no qual os homens são muito melhores na TPM do que nós. Nós, mulheres, abrimos mão do nosso TPM para dar conta da casa, a gente deixa de fazer o rap com as amigas porque tem que pegar um filho no colégio, a gente deixa de almoçar com o pessoal porque não sei o que aconteceu dentro de casa, né? Homem não, homem convida 20 para jogar futebol, vão 30. Mulher, tu convida 20 para um happy hour, vai uma, que é tu que organizou o negócio, até que no meio do caminho tu até meio que tá pensando em desistir, né? Então essa disponibilidade, inclusive, consigo, porque eu só vou dar para o outro aquilo que eu tenho para mim. Que mais aqui? Alguém perguntou alguma coisa aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Como é possível introduzir segurança psicológica na alta gestão de forma prática? Aline, o papo com a alta direção é a gente trabalhar a questão do engajamento e do resultado, né? Então, sim, a gente poder mostrar para eles, através de situações mesmo, onde eles não tenham o controle do quanto um precisa do outro, né? Então, colocá-los em situações novas em que o meu cargo não vai conseguir resolver essa situação. E aí a gente gera insegurança e aí a gente vê o quanto a equipe nos ajuda a conseguir resolver. Então, de novo, é trazendo experiência, é trazendo possibilidades, eles se sentirem mais vulneráveis. Até para que eles lembrem o que a Vanessa está vivendo hoje, né? Que é eu não conseguir ainda conhecer todos os processos. Às vezes a alta gestão já está tanto tempo na organização, ou já tem tanta certeza daquilo que é certo, que eles se esquecem do que é não saber. Então, trazer essas experiências, assim, a Susan David, que ela trabalha com agilidade emocional, ela diz que quando a gente é muito especialista em alguma coisa, a gente enxerga todo mundo e as soluções dos problemas por aquela ótica, porque eu sou excelente naquilo. E eu não consigo, inclusive, validar outras possibilidades, porque, cara, eu sou tão bom. E ela traz um exemplo de, daqui a pouco, um trabalho de desenvolvimento na selva, que é a palavra que ela usa, né? Eu sou o presidente da empresa, eu tenho que dar a diretriz e como a minha equipe vai conseguir sair daqui. Mas eu esqueço que o boy acabou de sair do serviço do exército, no qual ele acabou de ter um treinamento de sobrevivência na selva. Eu olho ele como boy, eu não olho ele como alguém que pode sim ter a solução que eu não tenho, porque a minha vivência tem sido dentro do escritório. Então, a gente se despide de cargo, se abrir para o novo e saber que eu não sei tudo o tempo inteiro é uma das possibilidades, mas a gente tem que trabalhar um pouquinho de experiência com ele, sim. Eu assim, trabalho muito com diretoria, com presidência, e eu acho que às vezes eles botam aquela capa, assim, sabe? Porque eles precisam se proteger, eles não vão conseguir dar conta de tudo. Mas quando a gente consegue conversar, é tão legal e eles se abrem, sabe, com tanta facilidade, e a gente tem conseguido ter resultados bem legais, assim, apoiando o RH e junto com o RH nessa caminhada, sabe? Todo mundo quer ter uma empresa em que as pessoas se sintam melhores. O empresário, ele tem orgulho daquele negócio. Eu trabalho com sucessão de empresas familiares, e o que a gente vê, assim, ó, a empresa familiar, ela é uma extensão da nossa família. E da mesma forma como a gente cuida da nossa família, a gente também cuida da empresa. Talvez eu esteja um pouco atrapalhado, talvez eu faça assim porque é a única forma que eu aprendi, é ali que eu me sinto mais seguro, eu também não quero errar, né? Mas, de novo, o RH estratégico é o RH que é útil. Útil no quê? Útil para quê? Acho que tem mais pergunta aqui para nós. Enquanto tu vai lendo ali, eu vou te fazer uma pergunta sobre aquele quadro que tu falava da segurança psicológica e da responsabilidade, né? Tá. É super complicado, pelo menos eu enxergo dessa forma, da gente conseguir manter as pessoas em zonas de aprendizagem, né? Porque é quase que um equilíbrio constante, né? O cara ou cai na zona de conforto, ou se tu puxar um pouquinho mais, cai na ansiedade, né? Pensando nos times, o que se pode fazer para conseguir manter esse equilíbrio ou trazer de volta isso?
Peraí que eu não estava aqui, eu estava na outra tela tentando ver o resultado aqui da pesquisa para mostrar para vocês. Por favor, me pergunta de novo. Em relação aquele quadro lá da segurança psicológica e responsabilidade, né? Porque acaba ou cai na zona de conforto, ou cai muitas vezes na ansiedade, né? Tipo, tem pessoas que têm uma naturalidade para ir para a zona de conforto e outras que têm uma tendência natural delas cair na ansiedade. Essa conversão para a zona de aprendizagem, que tipo de coisa, de ação que tu enxerga que as equipes devem fazer ou que as pessoas devem fazer? É feedback, é poder, inclusive, se eu tenho um espaço de segurança psicológica já estabelecido, a própria equipe vai dizer, Helena, não tá legal, a gente está esperando mais de ti. Helena, vai para casa, tu já trabalhou muito hoje, agora deixa conosco. Né? Então, a equipe, ela também começa, a equipe expulsa as pessoas, né, que não estão na mesma batida. A questão toda é a gente poder dar voz também para a equipe nesse processo, tendo clareza que a pessoa talvez não esteja fazendo, não porque ela não entendeu, né? Não porque ela não tem a estrutura clara, não porque ela não tem o KPI, não está fazendo porque não quer. E aí, bom, eu digo, gente, de um jeito, às vezes até que as pessoas, eu explico bem claro, tá? É os 3 T's, treina, e tem um T que é troca, sabe? A gente vai e investe, a gente vai e investe, mas a criatura não vai. Bom, né? Tem uma hora que eu tenho que perguntar no que mais eu posso te ajudar? É que nem aquele gestor do cara que estava fazendo hora extra na Inglaterra. Eu já te perguntei uma vez, já te perguntei 2 vezes, tu continua ficando. E aí? No que eu posso te ajudar? Porque assim como tá, não é viável. E às vezes a gente vê, gente, que um colaborador está sofrendo, está numa zona de ansiedade gigantesca, a gente já deu a diretriz, a gente já esclareceu o que era o processo, né? E talvez para algumas pessoas seja sofrido aquela função, ele ainda não está com o nível de prontidão para aquela entrega que a gente está imaginando. Então, talvez o desligamento seja, inclusive, uma atitude de amor pelas pessoas. Eu não posso ver o desligamento somente como uma atitude errada, né? Mas muitas vezes a atitude por eu amar alguém, por eu estar vendo que está tendo um sofrimento gigantesco para ela, talvez o desligamento dela dessa organização nesse momento seja o que de melhor a gente pode fazer. Para outras pessoas, daqui a pouco ela tá já na zona da apatia porque ela já não enxerga mais ela já aprendeu tudo que ela tinha para aprender naquela função, então talvez daqui a pouco eu esteja perdendo, né, alguém porque eu não dei oportunidade para ela. E oportunidade não é só promoção hierárquica, eu posso fazer uma promoção horizontal, eu posso botar ela num novo projeto que dê um novo gás, eu posso explicar para ela que daqui a pouco a gente está numa demanda diferente, né? A gente gosta de se sentir desafiado, a gente precisa disso para o nosso coração dar uma batidinha diferente. O que mais? Querem abrir as câmeras para a gente fazer uma foto bem linda? Tem que fazer 3 fotos, porque a gente tem 3 telas, né? Muito legal isso aqui. A Rejane, ó, já abriu a tela se organizando. Tá bonita, Rejane. Muito bem. Luísa, lindona também. Você trabalha com a Andréia? Sim. Sim, onde é que tu fica, Luísa? Aqui no RH. Aí no RH, tá bom. Ah, o pessoal da Unimed! Coisa boa! Tudo bem? Que bom. Tá, estão abrindo as câmeras. Agora eu tô ficando mais motivada, sabe? Você só falar assim para esse monte de câmera desligada, assim, ó, é muita resiliência. Tem que dizer para vocês que a pessoa tem que se puxar, né? Mas agora vocês estão abrindo as câmerazinhas, tô ficando mais faceira. Tá, eu vou tirar um print dessa tela. Tá, então vocês ficam sorrindo sempre, porque vocês não sabem que tela que vocês estão, tá? Então vocês ficam sorrindo. Vou fazer o primeiro print. Agora vocês param um pouquinho de rir que eu vou mandar aqui para a Rúbia e vou tirar o segundo print e o terceiro, só um pouquinho. Tá, agora eu vou fazer o segundo print.
Aqui, então vamos lá para o segundo print. Sorrisão. Aí. Que a Márcia Fabiane abriu agora a câmera e não estava no anterior. Tá. E agora eu vou para o último print. Ah, não, ficou todo mundo em 2 telas, tá? Quando eu botei tela cheia, ficou todo mundo aqui. Gente, olha só, eu queria falar para vocês que a gente vai ter a 9ª turma de formação avançada de inteligência emocional, que vai começar em março de 2023. Ela é 100% online, todo o material físico é entregue na casa de vocês, tá? É um book bem grande, então todas as dinâmicas que a gente vai usar, o referencial teórico, tudo é entregue na casa de vocês. São 8 encontros quinzenais, de 15 em 15 dias, sextas-feiras, das 8 ao meio-dia, tá? A gente tem como perfil RH, gestores, consultores também que querem mais ferramentas, porque essa é uma formação vivencial, né? A gente aprende muitas ferramentas para usar tanto em casa como no trabalho. E além da formação, a gente também tem um assessment individual com questionário de resiliência. Então, a gente aplica o questionário de resiliência e a gente dá a devolutiva para cada um que participa. O que mais que eu queria falar para vocês? E acho que é isso. Vai para casa, o questionário. E a gente vai ter mais um encontro extra com a Grow falando sobre People Analytics, tá? Como que a gente consegue fazer a gestão aí de indicadores dos processos. Então, ela começa lá em março, ela tá 4.250, mas quem fizer conosco até dezembro a inscrição e falar que estava aqui no nosso webinar da Skill, vai ter um valor diferenciado. Então, entre em contato conosco para a gente também poder conversar sobre isso. É uma formação muito especial, é um presente que a gente se dá de ferramentas, de autoconhecimento, da gente poder ter outras perspectivas, porque quanto mais ferramentas a gente tem, melhor a nossa condição de poder resolver aquilo que acontece na nossa vida, né? Certificado será enviado por e-mail. A Rúbia está explicando aqui para o pessoal. Vai ter certificado. Eu vou ganhar certificado também, Rúbia. De palestrante oficial? Eu quero. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o resultado da nossa pesquisa rápida de como que foi o nosso encontro. Muito bom, sensacional, foi de grande aprendizagem, boa explanação, objetividade, boa fundamentação, que bom, maravilhoso, parabéns pela exposição e apresentação. Segurança psicológica é um diferencial, sim. Helena sempre extremamente adequada, possibilitando um espaço de acolhimento. Obrigada, que bom. Gostei muito, me atualizou sobre processos importantes que ocorrem dentro da organização, foi importante, esclarecedor, excelente, inspirador. Pessoal, que bom, eu acho que quando a gente está no papel, né, da skill, de quem que a gente vai trazer também, é uma responsabilidade grande, né, então quero muito agradecer aí a vocês, né, ao Charlie, a Rúbia, pela oportunidade, por eu estar também com vocês no congresso, que vai ser outra palestra, né, da Liderança Infinita, enfim, que a gente se encontre lá no congresso em novembro e que a gente se encontre na formação lá em março. Isso aí. Queria te agradecer, Helena, muito obrigado, foi fantástico, sensacional a apresentação, acho que agregou para todo mundo. Queria agradecer a presença de todos que tiraram essa 1 hora aí para discutir sobre esse tema que é super relevante, tá? Agradecer o pessoal que ajudou na organização do evento também, um grande prazer e até a próxima, né, pessoal? Um grande abraço para todo mundo aí. Quando é que é o próximo